Olá pessoal! Na nossa aula do dia de hoje, nós vamos discutir um assunto importante de atualidade, que são os impasses em torno do Brexit, ou seja, da saída do Reino Unido da União Europeia. Vamos lembrar, a União Europeia se constituiu através do Tratado de Maastricht, uma cidade na Holanda, se estabelecendo lá com aquilo que nós chamamos de megabloco econômico. Esse megabloco econômico, na verdade, é uma união econômico-monetária. Ela prevê lá a livre circulação de mercadorias e serviços, mas também de pessoas, através da zona Schengen. A zona Schengen garante lá que os membros da União Europeia poderão circular, morar, casar, habitar, trabalhar livremente entre hoje os 28 países que compõem o bloco. Por um outro lado, ficou determinado a criação da TEC, da Tarifa Externa Comum, da mesma forma que foi estabelecido a livre circulação de capitais e, para alguns países, a criação da moeda única, que é o euro. Então você tem que lembrar que há uma distinção muito clara entre zona do euro e União Europeia. A zona do euro, ou eurozona, é o conjunto de países da União Europeia que adotam o euro como moeda única. Dentro desse contexto, a gente sabe que o Reino Unido estava profundamente insatisfeito com a atuação da União Europeia, particularmente em relação a duas questões. A primeira delas, o financiamento dos países, sobretudo do grupo dos PIGs, Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha, que foram duramente afetados pela crise econômica mundial de 2007 e 2008, o que acabou demandando uma forte ajuda econômico-financeira do Fundo Monetário Internacional, mas também do Banco Central Europeu. Por um outro lado, os britânicos também se mostravam inconformados com a política de acolhimento de imigrantes estabelecidos pela União Europeia. Diante desse cenário, os britânicos diziam, basicamente, que o Reino Unido dava mais recursos para a União Europeia do que recebia isso na forma de acordos comerciais, econômicos, financeiros, da venda dos seus produtos, etc. E que, diante desse quadro, era melhor sair da União Europeia. E aí se estabeleceu um plebiscito para verificação de como ocorreria essa possível saída. Por uma maioria muito pequena de votos, a maioria da população do Reino Unido votou majoritariamente, mais de 51% dos votos, pela saída da União Europeia. Bom, mas a grande questão é que nunca houve uma saída de um megabloco econômico tão grande, tão importante, como a União Europeia. Iniciaram-se, então, um conjunto de discussões entre o atual governo britânico, comandado pela Theresa May, do Partido Conservador, com os demais membros da União Europeia. E aí, uma série de questões veio à tona. Primeiro, os britânicos estão saindo da União Europeia. Como é que fica, por exemplo, o caso de britânicos que trabalham nos outros países da União Europeia ou dos outros membros, cidadãos dos outros membros da União Europeia, trabalhando dentro do Reino Unido? Seria mantido o status de trabalhadores livres, podendo exercer claramente a sua profissão, casar, morar, envelhecer nos países respectivos? Como é que se faria a proteção de previdência social e de saúde? Hoje, dentro da União Europeia, você tem o cartão de saúde da União Europeia, que permite, por exemplo, a um britânico ter acesso ao sistema de saúde da Espanha ou de Portugal e vice-versa. Bom, mas uma vez o Reino Unido saindo da União Europeia, qual era o status dessa migração? Os britânicos querem lá um certo controle da entrada e saída do seu país, porém, isso tem que ser garantido com uma reciprocidade para os outros membros da União Europeia, que também podem querer controlar a entrada e a saída de britânicos ou o exercício das suas profissões. Uma outra questão diz respeito lá ao pagamento de 50 bilhões de euros
que já havia sido acordado com o Reino Unido e que, para fazer a saída da União Europeia, os demais membros exigem o pagamento desse montante. Há uma outra questão complexa que diz respeito lá à fronteira da Irlanda do Norte. A Irlanda do Norte pertence ao Reino Unido. Lembre-se lá, Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Porém, a Irlanda do Norte está numa ilha que é a Irlanda. A Irlanda é um país independente que continua na União Europeia. A Irlanda do Norte, que pertence ao Reino Unido, sairia. Qual é o problema? A situação mais clara seria excluir a Irlanda do Norte, em definitivo, do megabloco econômico, mas isso seria uma pedrada na economia do Reino Unido e da própria Irlanda do Norte, e os irlandeses não aceitam isso. Por um outro lado, manter a Irlanda do Norte como parte do Reino Unido dentro do megabloco também não é aceito pela União Europeia. O mais simples seria, então, estabelecer uma fronteira entre ambos os países, onde se faça um controle da entrada e saída de cidadãos e também a entrada e a saída de mercadorias, bens e serviços. Mas isso é algo que os irlandeses não querem. E, portanto, nós chegamos num momento de impasse, onde o parlamento britânico não aceitou aquilo que foi negociado com a Theresa May pela União Europeia. E, portanto, essa desaprovação, por parte do parlamento britânico dos acordos que foram celebrados, colocou em suspenso a situação da saída do Reino Unido da União Europeia. Pode ser uma saída suave se os europeus aceitarem renegociar os termos da saída britânica, ou pode ser um Brexit duro, onde os europeus, não aceitando as condições britânicas, passam a impor uma série de sanções econômicas, políticas, comerciais e financeiras ao Reino Unido, o que pode cobrar e muito da economia britânica. Bom, uma terceira via também é possível. O ex-premier do Partido Trabalhista britânico, Tony Blair, propõe um novo plebiscito para saber se, diante de todas essas questões que os britânicos não estavam cientes, se de fato eles querem novamente votar pela saída do megabloco ou pela sua permanência. Vamos conferir ponto a ponto? Confere aqui. Impasse no Brexit. O que é o Brexit? Em 23 de junho de 2016, os cidadãos da Grã-Bretanha foram às urnas votar o referendo que decidiria a saída ou a permanência do Reino Unido na União Europeia. A vitória da saída aconteceu por 17,4 milhões de votos. A expressão Brexit é uma abreviação das palavras inglesas Britain e Exit, Bretanha e saída. A União Europeia, no Tratado de Maastricht, é, na verdade, uma união econômico-monetária. Os objetivos desse mercado comum europeu puderam ser alcançados com o estabelecimento da livre circulação de pessoas, mercadorias, bens e serviços entre os países membros e estabeleceu um cronograma para a União Monetária. Em 2002, o euro foi colocado em circulação. A zona do euro não inclui Inglaterra, Dinamarca e Suécia, que optaram por conservar as suas moedas. Observe aqui o mapa da integração. Em 1957, nós tínhamos lá o mercado comum europeu, entre França, Bélgica, Holanda, Alemanha, Luxemburgo e Itália. Observe que a partir de 1973, nós temos a adesão do Reino Unido e até o ano de 2007, também da Romênia e da Bulgária. Observe que os britânicos sempre tiveram um pé atrás em relação à União Europeia. Houve discussões intensas sobre a perda da soberania nacional e a ameaça do Reino Unido ter que cobrir gastos irresponsáveis de outros membros da comunidade. O referendo que ratificou a permanência do Reino Unido no bloco,
em 73, teve 63,2% dos votos válidos. No entanto, os britânicos sempre foram reticentes com a estrutura supranacional da União Europeia e a possibilidade de interferência do governo europeu nas decisões do parlamento. Se recusou a integrar a zona do euro e se recusa a efetivar a livre circulação de pessoas. Observe lá o eurocentrismo. A imagem do bloco entre os cidadãos europeus piorou nos últimos anos. 23% dos europeus têm uma imagem negativa da União Europeia. O número cresceu 4% a partir de 2015. 31% dos britânicos veem a instituição de maneira negativa. 54% dos europeus acham que sua opinião não conta na União Europeia. 41% dos europeus são pessimistas quanto ao futuro do bloco. O número subiu 5% a partir de 2015. 62% dos britânicos concordam com essa percepção e 63% dos britânicos tendem a não confiar na União Europeia enquanto instituição. Sendo assim, quais são os argumentos pró-Brexit? A recusa em ceder voluntariamente à soberania e às liberdades defendidas arduamente em períodos de guerra, algo que os mais velhos lembram porque participaram. Aliás, foram os mais velhos que votaram majoritariamente no Brexit. Os mais jovens querem a integração. A política anti-imigração, as consequências da perda do controle das fronteiras de um território pequeno e cada dia mais densamente povoado por imigrantes europeus. Ter uma política econômica que não dependa das decisões da União Europeia. Exemplo, a Inglaterra, que era importadora de carne da Austrália, por exemplo, foi obrigada a renunciar e passar a importar do continente. O Reino Unido tem gastado dinheiro demais com os imigrantes e políticas impostas pelas regras e decisão da União Europeia. Por um outro lado, observe aqui as contribuições para a União Europeia. Só o Reino Unido contribuiu lá com 11,3 bilhões de euros. O Reino Unido e a União Europeia, a contribuição do Reino Unido com a União Europeia de 11,3 bilhões de euros, enquanto o gasto da União Europeia no Reino Unido é de apenas 6,9 bilhão. Quais são os argumentos contra o Brexit? Os defensores da Europa no Reino Unido afirmam que pertencer à União Europeia facilita o acesso aos mercados, atrai investimento e garante mais de 3 milhões de postos de trabalho. Sair do bloco traria prejuízos econômicos, como a exigência de novas tarifas, regulações e acordos comerciais. O FMI prevê que o PIB do Reino Unido fique entre 1,5% a 9,5% menor com a saída do bloco. A Escócia pode querer fazer parte ainda da União Europeia e se separar do Reino Unido. Diga-se de passagem, a Escócia já fez vários plebiscitos e, por uma maioria muito pequena, a maioria da população concordou em permanecer no Reino Unido. O que diz agora o acordo do Brexit? O documento vem sendo chamado de Brexit suave. Nele, os britânicos seguem o caminho de uma saída gradual, conservam algumas vantagens, mas continuam arcando com alguns compromissos. O documento determina a interrupção dos pagamentos anuais do Reino Unido para a União Europeia e formaliza a saída dos britânicos da jurisdição do Tribunal Europeu de Justiça, instância do bloco que tem o poder de emitir sentenças sobre cada um dos 28 países membros. Cidadãos britânicos continuarão isentos de visto para viajar pela União Europeia e cidadãos dos países membros do bloco também não precisarão de vistos para entrar no Reino Unido. O mesmo
se aplica aos contratos de trabalho. Porém, cidadãos de outros países que tenham entrado na Europa, por exemplo, cidadãos sírios que entrem pela Itália, serão submetidos às regras migratórias britânicas e não se beneficiarão mais do livre trânsito dentro do chamado espaço Schengen. No lado relativo aos compromissos, o Reino Unido terá que pagar 50 bilhões em compromissos financeiros que já havia assumido com a União Europeia. Mas há um impasse em relação à Irlanda do Norte. Um dos pontos sensíveis que o documento contorna diz respeito à situação da Irlanda. A ilha é dividida na Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido, e na República da Irlanda, que é um país soberano e que continua fazendo parte da União Europeia. A questão nesse ponto era como aplicar as regras aduaneiras e migratórias diferentes entre dois países que fazem parte da mesma ilha, mas que não farão parte do mesmo mercado comum a partir da implementação do Brexit. A saída mais simples era estabelecer postos de controle fronteiriços, militarizados e rigorosos, para exercer o controle aduaneiro e migratório, mas essa saída é rechaçada fortemente por todos os irlandeses. O acordo determinou, então, que, por hora, a Irlanda do Norte continua se beneficiando de algumas vantagens de participar da União Europeia, na esteira do Brexit suave, acordado com todo o Reino Unido. Ajustes nesse arranjo poderão ser feitos até 2020. Porém, com a recusa do Parlamento Britânico com os termos do acordo, o Reino Unido pode viver o que vem sendo chamado de um Brexit duro, que é um desligamento total, na qual caem as vantagens aduaneiras e a liberação de visto de viagem, por exemplo. Outra hipótese, que vem sendo defendido por pessoas importantes na política britânica, como o ex-ministro Tony Blair, é a realização de um novo plebiscito, na esperança de que os britânicos mudem de ideia e prefiram, desta vez, ficar. Observe aqui que o Parlamento Britânico vota o acordo do Brexit costurado pela primeira-ministra Theresa May. Se esse acordo for aprovado, o governo apresenta o projeto de lei e, aprovado, ele passa a vigorar em 29 de março desse nosso ano de 2019. Porém, se ele for rejeitado, o governo terá 3 sessões no parlamento para elaborar os planos de ação. 5 opções: sair da União Europeia sem acordo, que é o pior dos mundos para os britânicos, porque eles sofreriam sanções políticas, econômicas, financeiras e comerciais, tentar renegociar com a União Europeia, o que é difícil, porque a Alemanha se opõe firmemente a rever o tratado. Terceiro, convocar eleições gerais no Reino Unido para depor o governo Theresa May e criação de um novo parlamento. Fazer um novo plebiscito para saber se de fato a população quer sair ou não, ou fazer um voto de desconfiança da primeira-ministra Theresa May, depondo todo o gabinete da primeira-ministra e assim tentar formar um novo gabinete para destravar as negociações. Bom, pessoal, vamos ver então como é que essa questão caiu em prova. O ano lá é 2017, a banca é a CESP-UNB para o Instituto Rio Branco. A questão diz assim: o processo de saída do Reino Unido da União Europeia, conhecido em inglês como Brexit, coloca desafios tanto para o governo britânico quanto para os demais países europeus. A esse respeito, julgue certo ou errado o item a seguir. Ainda que o Reino Unido deixe o bloco, terá que manter com a União Europeia um regime de livre comércio, já que o Brexit aplica-se exclusivamente às questões de imigração,
a participação na elaboração de normas comunitárias e a aplicação das decisões das cortes europeias no território britânico. Alternativa falsa. Com a saída do Reino Unido, não haverá a manutenção de um livre comércio entre o Reino Unido e o megabloco. Por um outro lado, o Brexit não trata exclusivamente de questões de imigração e nem muito menos na elaboração de norma comunitária e aplicação de corte europeia. Na verdade, a saída é uma saída total, onde algumas vantagens aduaneiras e algumas vantagens para deslocamento de população e trabalho seriam mantidos, mas não diz respeito a manter o livre comércio, portanto, alternativa incorreta. Vamos para a próxima. 2018, Banca Vunesp para o MPE. Reino Unido e União Europeia afirmam que pretendem evitar o restabelecimento de uma fronteira dura entre uma província britânica e uma república que é membro da União Europeia, após a saída britânica do bloco no fim de março de 2019. Essa preocupação dos negociadores do Brexit se concentra na manutenção da convivência pacífica entre... Bom, se ele está falando lá de uma província britânica, logo de cara, óbvio que você se recorda que o Reino Unido ele é composto lá, né, da Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. Aí ele continua dizendo o seguinte: uma província britânica e uma república que é membro da União Europeia. Logo, ele está falando de uma república e de uma província britânica. Ele está falando da Irlanda do Norte e da Irlanda. Cuidado para você não confundir isso em prova. A Irlanda é um país independente que continuará membro da União Europeia. A Irlanda do Norte é membro do Reino Unido e, portanto, no Brexit sairá da União Europeia. O grande ponto hoje de discussão é como fica a livre circulação de mão de obra e de bens e serviços na fronteira entre a Irlanda e a Irlanda do Norte, que estão na mesma ilha. Os irlandeses, em hipótese alguma, querem lá o fechamento da fronteira, o controle aduaneiro e o controle de pessoas. Porém, para que o Reino Unido saia da União Europeia, obviamente que a Irlanda do Norte não pode manter o status de país associado à União Europeia, portanto, não pode manter as benesses dessa união econômico-monetária. Então, vejamos, essa preocupação dos negociadores do Brexit se concentra na manutenção da convivência pacífica entre o País de Gales e a Irlanda do Sul. Observe que não existe Irlanda do Sul, Existe a Irlanda e a Irlanda do Norte. E mesmo assim, se a gente considerasse a Irlanda do Sul a Irlanda, o conflito não é com o País de Gales. Alternativa falsa. Entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda, verdadeiro. Gabarito, portanto, a nossa letra B de bola. A Irlanda continuaria pertencendo à União Europeia, enquanto a Irlanda do Norte, que é uma província britânica, estaria fora da União Europeia. Vejamos por que não as demais. Entre a Escócia e País de Gales não há conflito, porque ambos fariam parte do Brexit. Alternativa falsa. Entre a República da Irlanda e a Escócia não é o caso, porque eles não estão na mesma ilha. Alternativa falsa. Entre a Irlanda do Norte e o País de Gales, também não.
porque ambos fazem parte da União Europeia, do Reino Unido, portanto, alternativa falsa. Gabarito, então, a nossa letra B de bola. Bom, pessoal, dito isso, então, a gente pode encerrar mais essa aula aqui para você. Continuamos aí a analisar o Brexit todas as vezes que tiver uma novidade. Nós aqui do LAC Concursos trazemos em primeira mão para você, vendo como é que esses tópicos caem em prova. Legal? Um abraço grande, até o nosso próximo encontro e bons estudos! Clique lá